O capítulo 1046 de One Piece terminou com um dos maiores ganchos da história do mangá. Luffy na sua forma gigantesca segurando o raio, fazendo o Kaido sorrir e deixando todo o fandom de One Piece em um frenesi gigantesco. Mas o que a ligação com Enel e do Flamingo pode explicar como o capitão conseguiu ter essa proeza de fazer o Imperador sorrir? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui falar e discutir um pouquinho sobre a cena final ali, né? O quadro, a página final do capítulo 1046 com o Luffy segurando o raio, né? A gente já trouxe o vídeo tentando explicar as motivações do Luffy segurando o raio e agora vamos falar do porquê que o Kaido está sorrindo. E nessa perspectiva, então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal pra gente discutir sobre One Piece por aqui ainda. Vamos lá, né? O capítulo 1046 trouxe a última página, o último quadro com uma surpresa inacreditável, né? Luffy segurando um raio em sua forma gigantesca, né? O que já poderia ser algo realmente assustador é o nosso capitão segurando ali um raio como se fosse o Zeus, como se fosse o Thor, como se fosse vários deuses conectados às nossas mitologias que têm a capacidade de manipular o raio e também manipular o trovão. E até mesmo ali como se fosse o Zeus ali da animação de Hércules, o Luffy estaria ali segurando um raio para jogar em direção ao Kaido. Mas nessa cena, se não bastasse toda essa loucura ali do Luffy segurando o raio, o Kaido agora está sorrindo, né? E toda vez que o Kaido sorri, alguma coisa interessante está prestes a acontecer. Porque o Kaido, ele é essa figura depressiva, né? Essa figura que aparece para nós ali, é introduzido para nós em One Piece com uma intenção de se suicidar, de se matar. E aí, quando ele chega naquela cena para enfrentar tanto o Kid quanto também os demais, a gente começa a perceber que o Kaido vai dessa para pior nas suas depressões e na sua falta realmente de voltar a sorrir. Mas a gente tem um paralelo bem interessante que pode ser a explicação do porquê que o Luffy teve essa capacidade de fazer o Kaido sorrir nessa última página e como a gente pode fazer conexões interessantes entre o Enel e o Doflamingo para poder explicar essa cena, para explicar por que o Kaido está sorrindo olhando para o Luffy. O primeiro paralelo que nós precisamos fazer aqui é entre Luffy e Enel e como eles têm muitas semelhanças, né? As semelhanças claras na qual tanto ali o Enel quanto também o Luffy, depois que os seus corações pararam de bater, eles usaram uma espécie de desfibrilador ali em seus poderes para poder voltar à vida. O Enel utiliza ali o seu poder de raio para fazer bater o seu coração de volta com um tum-dum, tum-dum, tum-dum. E ao mesmo tempo, o Luffy, depois de tomar uma pancada do Kanabo ali do Kaido, ele utiliza a marcha 2 para fazer com que o seu coração voltasse a bater e assim ele pudesse ter o seu despertar com seu tum-dum, 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 tum-dum. E nisso tudo, a gente tem um paralelo completo entre Luffy e Enel. Mas o que chama a atenção sobre esse paralelo não é nem mais sobre isso, mas a forma tanto quanto os poderes do Luffy e os poderes do Enel estão sempre ligados aos animais. Desde quando o Luffy apareceu ali no time skip, quase todos os seus poderes são levados aos animais na qual ele treinou ali com Rayleigh. Então, nós temos os animais na qual o Enel também utiliza em seus poderes quando ele toca os tambores em suas costas. Nós temos Hino,
Kitten e Jambu ali ligados aos animais que fazem aparições ali com os poderes do Enel. A gente sabe ali que o sobrenome relacionado ao Luffy também pode ser conectado ao macaco e liga ele automaticamente a um animal. E ele, como um Di, acaba tendo essa conexão como um animal para ter essa fundamentação de uma forma interessante para um sobrenome. E o que a gente pode ter remetido sobre isso é que animal, besta, em japonês, podemos chamar também de Jiu. E a gente tem alguns trocadilhos que a gente pode fazer sobre Jiu para a gente conectar diretamente Luffy, Enel e Doflamingo para marcar por que o Kaido sorriu olhando para o personagem. Quando ali o Kaido pergunta para o Luffy o que ele é, ele responde: eu sou Monkey D. Luffy. E nós temos o primeiro nome do personagem carregando um animal na cena. Com essa afirmação do Luffy temos Jiu, que também pode ser usado para o primeiro ataque do personagem, Gomu Gomu no Pistol. A imagem que temos do Luffy quando ele fala sobre seu primeiro ataque faz referência a uma pistola. E é uma pistola de um mosqueteiro, na qual nós temos a palavra em japonês Jiushi. Então marca bem essa palavra, marca também a palavra Jiu, na qual a gente vai fazer bastante ali os paralelos para a gente ligar entre Doflamingo e também o Enel com o nosso capitão. Então repare quanto isso é engraçado. Tanto Jiushi pode significar resina em japonês, quanto Jiushi pode significar também mosqueteiros, em termos parecidos. Vocês concordam? São termos parecidos com acréscimo apenas de uma vogal na diferença entre um nome para outro. Então, se nós derivarmos isso para o Luffy, podemos ter que ele é Jiushi, que é resina, Jiushi, que é homem-besta, Jiushi, que também é resina do sol, Sun Jiushi, que é mosqueteiro, Sun Jiushi, que é bestas, Sun Jiushi, que também é resina, e por fim, San Jiushi, que tem conexão aos três mosqueteiros, ao grande livro Os Três Mosqueteiros, escritos há muitos anos atrás, que pode fazer uma ligação completa ali com One Piece. De acordo com Dumas, que é o autor ali do livro Três Mosqueteiros, seu personagem principal, D'Artagnan, foi inspirado no personagem de Don Quixote, o que remete à rivalidade de Luffy e Don Quixote do Flamingo, já que Luffy seria a referência aos Três Mosqueteiros e do Flamingo seria a Don Quixote. Tudo isso realmente levando ao grande ponto principal, que é o capítulo 1000. No épico capítulo de número 1000, tivemos o título dele de Luffy do Chapéu de Palha. E voltando lá, antes do Luffy subir no domo para a luta contra o Kaido e Big Mom, quem ele encontra? Os Três Mosqueteiros de Inuarashi. E ele fala diretamente com o Xixilian e eles estão de joelhos perante o Luffy. Então, essa ligação leva ao nome de Inuarashi, que significa tempestade, e os Três Mosqueteiros, que é a resina do sol. A gente sabe que um Di sempre chama uma tempestade, como visto lá em Lago Tal, na qual o Luffy acabou sendo salvo por um raio enquanto o Bug tentava dissipar a sua cabeça. E se nós fizermos um trocadilho com a palavra Xixilian, nós vamos ter o número 4401, que é Xixiria, que ao contrário nós temos o capítulo 1044, o capítulo onde vemos Luffy despertar a fruta Nika em si. E o número 1044 faz um trocadilho também com o sol de resina e todas as ligações que nós já fizemos
até hoje. Outro ponto interessante é que a gente também pode fazer uma referência completa do capítulo 1044 ao capítulo 144, onde a capa carrega a imagem de um leão do sol, na onde a gente vê tanto a Vivi quanto também a Nami, e ao fundo temos a imagem de um leão do sol. E o trocadilho, então, para Sanjiushi, né, pode ser ligado também ao capítulo 314, que é Sanjiu, onde Luffy tem a marca da caveira de Nika, pegando fogo em seu peito na sua forma de Luffy Afro, quando ele estava lutando ali contra os Fox. Isso é o que a gente realmente tem que ouvir quando se fala que o arco de Fox foi à toa e é um puro fillerzão. Se preparem, porque este arco ainda vai vir muitas referências sobre o que pode estar conectado a ele, principalmente em Elbaf. O que realmente faz a gente acreditar e pensar que uma pessoa séria, uma pessoa que leva as batalhas de um jeito comum na sua forma de lutar, não pode alcançar o coração do Kaido. A besta implacável, o ser das mil feras, a questão do ser mais forte de One Piece, uma pessoa comum, uma pessoa que luta de uma forma comum, não pode alcançar o coração do Kaido. Apenas alguém com as habilidades do Luffy pode tirar um sorriso do Imperador, e é por isso que ele está sorrindo no final do capítulo 1046. Assim, fazendo com que o Luffy ligue todas as evidências entre Enel e Doflamingo para dar o hit final contra o Imperador.